Boa noite, professor. Boa noite a Bora todos. lá. Boa noite. Boa Começar, noite, gente? Breno. Vamos que vamos, então? Vamos lá. Lembrando que hoje é o processo de planejamento financeiro, né? E amanhã a gente já vai com responsabilidade fiduciária e conduta profissional, tá certo? Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Imagino que vocês estejam vendo aí, estão vendo? Sim, professor, já está espelhando. Boa, legal, legal. Vou reforçar o que eu falei lá na primeira aula, né? Se vocês puderem, abram a câmera, participem, né? Para que a gente consiga ter um ambiente colaborativo e principalmente para que o aprendizado de vocês seja melhor, né? Vocês vão ver que faz muita diferença quando a gente participa dessa forma. Legal? Então, bora lá. Olha só, se você vê lá o processo de planejamento financeiro como está na plataforma, ele é tranquilo. Aliás, essa matéria ela é bem tranquila. Essa matéria você tem que gabaritar no módulo 1, porque dá para gabaritar, então os maiores problemas não vêm nessa matéria, são pontos que vão fazer falta se você perder alguma questão, tá bom? Então, tem tudo muita lógica, né? São 6 passos, e esses 6 passos são os passos para você acompanhar o seu cliente, para você prestar um serviço de planejamento financeiro, né? O primeiro passo faz todo sentido, você definir o relacionamento com o cliente, né? Por quê? Você tem que definir como que a banda vai tocar. Então, o que que você vai fazer exatamente? Como vai ser a sua remuneração? Você vai receber um FII mensal, um FII pelo planejamento inicial e depois uma manutenção, vai receber comissão dos produtos que você indicar. Como é que vai funcionar esse negócio? Tá certo? Então, a primeira fase que você tem que ter em mente é definir o relacionamento com o cliente. Segunda fase, coletar informações necessárias ao planejamento, tá? Pessoal, deixa eu fazer o seguinte, acabei esquecendo aqui, mas já vou mandar para vocês aqui esse material, que ele é bem semelhante ao que está lá no portal. Entretanto, tem uma outra diferença e tem as questões aqui também, tá? Então, eu já vou mandar aí no chat, no chat para vocês. Muito bom, voltando aqui então. Então, olha só, primeira fase, definir o relacionamento. Então, quem vai fazer o quê? Você vai fazer o planejamento e depois vai ser o seu cliente que vai comprar os produtos, né? Que vai investir os recursos, que vai fazer o seguro de vida, ou é você mesmo que vai fazer isso por ele? Então, essa primeira fase envolve tudo isso. A segunda fase é a coleta das informações necessárias ao planejamento. Então, uma vez que já está definido qual vai ser o papel de cada um, qual vai ser o escopo do trabalho, como que você vai ser remunerado? O que vai acontecer? Na segunda etapa, você vai coletar as informações. E aí, nessa fase, a gente vai falar um pouquinho mais, mas basicamente você vai passar questionários, você vai fazer entrevistas, você vai buscar aquelas informações que são necessárias para ser feito o planejamento financeiro. Terceira etapa, depois que você coletou, você vai analisar aquelas informações. Quarta etapa, você desenvolve, fundamenta o plano e vai apresentar para o cliente. Quinta etapa, você vai implementar as recomendações de fato. E sexta etapa, você monitora a situação do cliente. Tá certo? Por que eu estou indo rapidão aqui? Porque depois eu vou explicar um pouquinho melhor cada uma delas. Legal? Então, para que você tenha um mnemônico e jamais se confunda em relação à ordem dessas etapas, a gente tem esse mnemônico chamado Decadim, tá certo? Põe isso na sua cabeça, porque chegou lá no dia da prova, se você está com dúvida na ordem das etapas do processo de planejamento financeiro, você não vai passar no módulo 1, porque essa é uma das coisas mais simples que tem. Então, o Decadim tem que estar muito claro na sua cabeça. Decadim, lembra desse treco aí? Parece um mineiro falando Decadim, tá certo? Então, lembra, definir, coletar as informações, analisar aquelas informações que você coletou, desenvolver o planejamento financeiro, implementar de fato, né? Então, desenvolver, você está fazendo o planejamento, mas você não implementou nada. Depois que vem os investimentos nos produtos, compra de seguro de vida, um planejamento sucessório sendo implementado de fato, tá certo?
E depois, finalmente, você tem a parte de monitorar. Monitorar é olhar, sei lá, passou 6 meses, mudou a vida da pessoa. Então, você tem que ver se aquele planejamento inicial ainda faz sentido ou se ele precisa de ajustes, tá certo? Então, decadinho, você tem que lembrar muito bem disso daí, porque senão, certamente você vai ter problemas. Primeira etapa, qual que era? Fazer chamada oral aí, pô. Pode falar aí, Definir fala aí. relacionamento. Definir relacionamento, é isso Definição. aí. Muito bom. Então, lembra o seguinte, eu vou só no que está em azulzinho aqui, que é o que é mais importante, tá? Aqui tem a ver com os termos do compromisso. Legal? Você vai ver que na apostila, olha para o azulzinho. Depois de você ter assistido a aula, estudado, olha para o azulzinho, que é só para você lembrar o importante, tá certo? Então, aqui você vai ter o objetivo do planejamento, responsabilidade das partes, remuneração do planejador e possíveis conflitos de interesses, tá? Tem uma coisa aqui que a gente vai falar a respeito de conflito de interesse. Pode existir conflito de interesse ou é ilegal existir conflito de interesse? Pode existir. Você quer mais conflito de interesse do que agente autônomo que recebe rebate, né? Então, putz, isso é um baita de um conflito de interesse. Conflito de interesse existe, está previsto que não é irregular. Agora, o que é irregular é você esconder o conflito de interesse. Então, lembra que tem que haver completa transparência e o prestador do serviço, o planejador financeiro, tem que falar para o seu cliente se ele é remunerado, por exemplo, por conta de rebate, comissão ou o que seja, tá bom? Então, o problema não é a existência do conflito, o problema é a falta de transparência por parte do planejador no que diz respeito ao conflito. Legal? Muito bom. Assim, uma coisa muito importante que cai nessa matéria, mas acaba caindo também naquela outra matéria, que é do conduta do profissional CFP, diz respeito ao profissional também ser transparente em relação à sua capacidade, né? Então, por exemplo, se existe a necessidade de um planejamento sucessório detalhado e aquele profissional CFP não tem essa competência, não é o advogado, né? Não conhece de fato com profundidade a lei de sucessão para orientar o seu cliente, é importantíssimo que seja chamado um profissional para apoiá-lo nesse sentido, tá certo? Então, sempre o profissional CFP tem que ter um conhecimento adequado e quando não possuir esse conhecimento adequado em alguma área específica, ele tem que chamar o profissional que vai dar o apoio para que tecnicamente esteja tudo certinho, ok? Pessoal, vou pedir a gentileza de deixar o microfone fechado, né? Só para não ficar entrando os barulhos aí. Aí, quando você for participar, você abre o microfone. Legal? Escreve no chat também, não tem problema. Então, lembra que pode ter tarifa? Pode. Pode ter mensalidade? Pode. Pode ter taxa de administração, taxa de performance, comissão e outras despesas? Pode ter tudo isso, mas tudo isso tem que ser tratado com transparência. É isso que a prova pode cobrar. Legal? Muito bom. Você vê que eu estou dando bastante ênfase a isso, né? A existência do conflito em si não é uma prática ilegal ou antiética, o problema seria a falta de transparência. Isso sim é alguma coisa antiética. Etapa 2. Então, olha só, decadinho. De definir o relacionamento, aí vem o C do CADIM, tá certo? Então, vamos falar o que é esse C. Coletar as informações necessárias, né? Então, é aqui que se identifica objetivos, se obtém o máximo possível de informações pessoais e financeiras a respeito do cliente. Legal? Basicamente, você vai ter 2 instrumentos para isso, que são questionários e entrevistas, tá certo? Questionário normalmente para dados quantitativos, entrevistas para dados qualitativos. Isso pode ser questão de prova. Então, questionário tem muito a ver com quantitativo e as entrevistas com qualitativo. Legal? Muito bom. Vai ser fundamental para você definir o plano e saber quais produtos e estratégias vão ser utilizados para chegar nos objetivos do cliente. Legal? Muito bem. Algumas coisas muito importantes que você tem que ter em mente, né? Sempre vai ter informações do tipo idade, profissão, estado civil, dependentes, rendas e despesas, investimentos, dívidas e financiamentos, tamanho do patrimônio, é mais ou menos isso.
Você não vai ser cobrado a respeito disso na prova, mas para que a gente entenda, né? Você vai coletar todos esses dados, porque eles vão ser fundamentais na próxima etapa, que é a etapa de análise. Sem esses dados coletados, como é que você vai fazer uma análise bem feita? Não vai. Então, essa segunda etapa faz sentido que você colete esse tipo de informação. Legal? Muito bem. Olha só, tem um outro ponto que vai ser bastante importante, que diz respeito à definição do perfil do cliente do momento de vida. Você precisa coletar dados que vão te possibilitar entender qual é o perfil de cliente. Não é aqui que você vai determinar o perfil do cliente, mas você precisa coletar informações que te deem subsídios para chegar a essa análise lá na frente. Então, por exemplo, informações do tipo: se você tem um determinado capital de longo prazo que está investido, e aí você tem uma queda de 10% nesse patrimônio, sei lá, porque a bolsa caiu, o que você faz? Não sei se vocês já repararam, mas nos questionários das instituições financeiras normalmente tem essa pergunta. É justamente para que você tenha uma ideia de como é o perfil de risco desse cliente. Legal? Então, isso daí vai ser algo fundamental para o plano. E você tem também a questão do momento de vida, né? O momento de vida, ele vai, sem dúvida, ser muito importante e algumas coisas vão influenciar esse momento de vida, né? A idade, quantidade de renda, tamanho do patrimônio e também a tolerância a risco. Tudo isso está muito ligado ao momento de vida da pessoa. Legal? Então, você tem 4 fases aí no ciclo de vida. Veja, diferentes lugares você pode ver isso de forma distinta. A Planejar, ela trabalha normalmente com essas 4 fases. Fase de fundação, ou seja, a pessoa começou a trabalhar bastante jovem, ganha pouco, né? Não sobra tanto dinheiro, mas também os gastos são baixos. E ela tem uma vida pela frente, então ela tende a ter uma alta tolerância ao risco. É lógico, você tem pessoas que são mais conservadoras por natureza, você tem pessoas que são mais arrojadas por natureza. Entretanto, se você pegar uma pessoa que está no começo da vida, na fundação da sua vida profissional, e comparar com uma pessoa que já está lá na frente, você vai ver que, na média, essas pessoas têm uma tolerância ao risco muito maior. Primeiro, porque a quantidade de patrimônio é baixa, se perdeu, não perdeu tanto. Segundo, porque dá tempo de recuperar. Uma pessoa que está com 23, 25 anos vai trabalhar até os 65, então tem 40 anos para montar o seu patrimônio, tá? Depois você tem a fase de acumulação, cinzinha mais claro, né? Então, a tolerância ao risco ela já vai reduzindo, né? Mas ainda é alta, tá certo? Porque essa pessoa está aí com seus 30 e poucos anos, e geralmente o salário, a renda já aumentou, só que também você tem um aumento nos gastos de uma maneira mais ou menos simultânea, né? A pessoa já pensa em comprar imóvel e tal. Então, normalmente, você ainda tem uma alta tolerância ao risco, porque falta muito ainda para essa pessoa se aposentar. Aí você chega nos 40, né? 40 e pouco, então o que acontece? Nesse momento, a pessoa ela já tem uma baixa tolerância ao risco, porque aquele patrimônio que ela fez vai ser uma base muito importante para a aposentadoria dela. Então, essa pessoa precisa ter uma manutenção ou conservação desse patrimônio. E vai aí dos 45, 48 até uns 60 anos, normalmente, essa fase. Bom, e aí a pessoa se aposenta, né? Ela ou se aposenta, ou na geração de vocês, provavelmente vocês nunca vão se aposentar, essa é a má notícia, né? Mas pelo menos é o que eu sempre digo, a gente tem que buscar um pé de meia, a gente tem que buscar ter um patrimônio legal para quando você tiver 50, 55, 60 anos, não para parar de trabalhar, porque eu não acredito que isso seja bom para a vida de ninguém, mas para você escolher o que você quer fazer da sua vida. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Tenho colegas, até amigos, que ou eram clientes e viraram amigos, ou eram amigos e viraram clientes, né? Eu falo para eles, quando você tiver 50, 55, 60 anos, você não pode estar trabalhando para pagar boleto. Você tem que trabalhar com aquelas coisas que te dão mais prazer, que você gosta. Porque quando você fica mais velho, né? Quando você está velhinho, ainda fazer o que não gosta, não dá. Você tem que fazer o que você gosta. Agora, essa liberdade para tomar decisão, para falar, não, isso aqui não quero, isso aqui não quero, você só vai ter
se o seu pé de meia estiver garantido. Porque aí você pode até optar por rendimentos menores fazendo o que gosta, né? Você pode optar por mudar, simplesmente falar não para aquelas pessoas com as quais você está envolvidas e estão só te desgastando. Por quê? Porque você tem um respaldo, e esse respaldo é o patrimônio que você montou ao longo da vida. Então isso é muito importante, tá, gente? Aqui, nesse momento, você já precisa ter recursos que vão garantir a distribuição ou a transferência, se a sua renda lá na frente ficar bastante baixa, ou se os gastos, né? Gastos com saúde, plano de saúde para o pessoal que tem mais de 60 anos é um absurdo, né? Depender da saúde pública no Brasil é muito complicado. E é por isso que aqui, e isso que você tem que lembrar para a prova, você tem baixíssima tolerância ao risco. Então, quando nós estamos falando de um aposentado ou alguém que já está no final da sua vida profissional, né? A gente tem que colocar aqui aplicações de baixo risco e normalmente aplicações que são suscetíveis à renda, que você consegue ir retirando para compor a renda. Legal? Muito bom. Então, eu acabei aqui explicando de forma sucinta cada uma das fases. Está em azulzinho, depois dá uma olhada com calma se você tiver dúvida, mas o que está em azulzinho é o suficiente para você fazer os exercícios que caem na prova. É lógico, você precisa ver toda a matéria, assistir às aulas para ter um contexto, mas o azulzinho resolve o que você vai precisar para a prova. Fechado? Dúvidas até aqui? Vocês estão acordados aí, ó. Tô vendo a galera com o zoião aí, ó. Não tem ninguém dormindo, não. Beleza. Legal, galera. Tiver dúvidas, manda aí, tá? Pode, se quiser, abrir o microfone e falar, pode escrever no chat, tá? Sem muitas restrições. Muito bem. Olha só, na etapa 2, também deve estar no escopo do planejador financeiro fazer perguntas sobre casos especiais da família, né? Então, por exemplo, você, dependendo, a gente está falando com um provedor familiar que já teve uma família de um relacionamento anterior, paga a pensão, precisa saber dessas coisas, né? Se existe algum problema de doença na família, se existe dependentes com necessidades especiais, porque isso vai ser um dreno de recursos e que vai precisar de liquidez. Se vai precisar de liquidez, você tem que ter investimentos com alta liquidez e de fácil disponibilidade, tá certo? Então isso é muito importante também. Legal, matamos a 2. Então, decadinho, vamos lá, decadinho, vou encher a paciência de vocês até o final da aula para você não esquecer. Decadinho é definir o relacionamento, depois coletar, nós já vimos, etapa 2, aí vem a etapa 3, que é analisar. Caramba, se você acabou de coletar esses dados, o que você vai fazer agora? Você vai fazer a análise do perfil do investidor, que também se chama suitability. Não vai me falar suitability, é suitability, tá certo? E é mudo aqui. Então, o que é esse suitability? No inglês, quando uma coisa é suitable, ela é adequada. Por isso que chama suitability, é ver quais são os produtos que são adequados, as classes de ativos que são adequadas àquele investidor. Por isso que chama suitability. Fechou? Muito bom. Então, é nessa etapa 3 que o profissional pega as informações que ele coletou e ele vê, putz, esse cara tá no cheque especial. Ó, essa mulher aqui tá pagando juros, então não faz o menor sentido, vai ter que renegociar isso aqui, né? Vai ter que talvez pegar um capital mais de longo prazo, pega o carro lá dela e faz uma alienação do veículo, né, com garantia, e aí metade do carro fica alienado, não tem problema, mas ela tem um dinheiro barato na mão e para de rodar lá no cheque especial, que acontece bastante. Então é nesse momento que você, com as informações que coletou, vai ter totais condições de reestruturar isso. Você fazer uma análise para reestruturar. Daniel, você levantou a mão? Fica à vontade aí, cara. Felipe, o suitability, ele como você falou, a questão da análise do perfil do investidor. Existe algum documento, você recomenda alguma fonte no qual nós, como planejadores, tenhamos a possibilidade de fazer esse questionário com o cliente e ter ali o gabarito, né? Porque, pelo que eu venho pesquisando, às vezes está muito vinculado aí às corretoras, aos bancos, tem alguns sites, tem alguns sites que a gente consegue baixar, mas eu percebi uma diferença muito de um para o outro.
uma padronização assim, diferente, e eu ainda não consegui chegar numa equação legal sobre esse documento. Se você tiver uma sugestão ou um documento já pronto que possa compartilhar para nós como um portfólio assim, para atuar, seria muito legal. Eu tenho da minha gestora, eu vou mandar para vocês lá no grupo, aí vocês podem utilizar sem problema nenhum, tá bom? Que é eu que criei, na verdade, né? Então eu peguei BTG, peguei XP, peguei na época Orama também, peguei aí de algumas instituições, tinha umas coisas que eu não concordava, né? Então tem umas coisas que eu acho que é bem, assim, muito superficial, e acabei montando o meu. Depois eu mando para vocês, aí vocês fiquem à vontade para dar uma olhadinha. Eu trabalho com pontos, né? Então, tem uma série de questões. Aliás, todo mundo trabalha com pontos. A diferença é a ponderação desses pontos. Então, se o cara fala que se ele mantiver os recursos, se ele tem recursos em bolsa, a bolsa caiu 10%, se ele fala que ele já sai resgatando tudo, ele vai receber pouquíssimos pontos. E quanto menos pontos ele vai recebendo, mais conservador ele é. Entendeu? Então, para cada uma das perguntas, é meio aquela, manja aquelas revistas antigas lá, revista Cláudia, não sei o que tal, que a galera fazia as pesquisas lá, você respondia, ia contando pontos, aí você ficava numa categoria, mais ou menos assim, tá? Só que com um pouquinho mais, não muita, tá? Um pouquinho mais de ciência, mas não muito mais ciência que isso. Mas depois eu compartilho lá com vocês no grupo, tá bom? Beleza, muito obrigado pelo compartilhamento. Muito bom. Então, nessa análise, pessoal, você precisa lembrar de dois termos que caem na prova que você precisa saber muito bem. Capacidade e disposição. Legal? Capacidade tem a ver com critérios mais objetivos, tá certo? Então, se esse cara tem R$1 milhão, tá certo? E ele já tem lá reserva de emergência, sei lá, 200 mil de reserva de emergência, tem 800 mil, tem 35 anos. Rapaz, esse cara tem uma capacidade alta de correr riscos, né? Por que ele tem uma capacidade alta? Principalmente pela faixa etária, tá com 35, vai ter uma vida econômica ativa possivelmente até 65, e ele tem um bom patrimônio acumulado. Então, a capacidade é alta. Mas imagina que ele é um cara medroso. Ele é um cara que fala, não quero nem ouvir falar de perder dinheiro no mercado financeiro. Para mim, você coloca tudo em fundo DI. Para mim, você coloca tudo em LFT. Na verdade, ele não vai falar isso porque ele não conhece o termo, não sabe o que é LFT, mas ele vai falar, põe aquele negócio que nunca perde, né? Então, aí a disposição é baixa, tá certo? Então, isso aqui tem muito a ver com os objetivos dele, isso e com os objetivos e financeiro dele, né? Financeiro e idade, tá certo? E aqui tem muito a ver com o perfil, guarda essa, psicológico. Então, a disposição tem a ver com o perfil psicológico do cara. Porque muitas vezes ele tem alta disposição e tem alta capacidade, nesse exemplo que eu citei, tem baixa disposição. Então, normalmente, o que você faz? Você honra a capacidade, mas você educa a disposição. Então, você explica para ele, mas ó, você está deixando dinheiro na mesa, está com o dinheiro todo na poupança, está deixando dinheiro na mesa. Né? Agora, por outro lado, você tem lá muitas vezes clientes que são uns doidos, né? Tem um cliente meu que ele chegou todo animado um dia desses. Ele falou: pô, comprei fertilizantes Heringer, R$100 mil em fertilizantes Heringer. Ele é um cara que tem, sei lá, R$400 mil, tá no começo da vida ainda. Coloquei R$100 mil num papel. Então, falei para ele: você fez besteira. Por quê? Porque você não tem a capacidade para isso ainda. Né? R$100 mil em uma carteira de ações, na minha opinião, você tem que ter mais de 10 papéis. Então, se você tiver R$1 milhão para investir em ações, tirando reserva de emergência, tirando tudo isso, aí você poderia comprar R$100 mil de um papel. Não havia capacidade para isso. Havia disposição, mas eu tenho que honrar a capacidade e educar a disposição. Eu tenho que falar para ele, ó, você quer comprar Heringer? 20 mil em Heringer, 20 mil em não sei o que, 20 mil em não sei o que lá, 20 mil num ETF, se for o caso, tá certo? Então eu estou honrando a capacidade, estou explicando para ele por que é desse jeito, portanto, educando a disposição. Capacidade tem a ver com ciclo de vida, capacidade tem a ver com recursos financeiros, disposição tem a ver com perfil psicológico. Beleza? Muito bom.
E aqui eu explico isso de uma forma, assim, bastante objetiva, né? Mas dissertando um pouquinho sobre isso, tá certo? Nessa etapa, então, é essas coisas que a gente faz. A gente pega o objetivo do cliente, se é um objetivo de especulação, de crescimento, de geração de renda, ou de preservação de capital, né? Quais vão ser o objetivo de risco e retorno, né? Para o que ele está buscando. Se é longo prazo é uma coisa, se é curto prazo é outra coisa. Vai fazer uma viagem daqui 2 anos e está poupando para essa viagem. É bom a gente já saber os gastos que ele vai ter na viagem e já mostrar quanto que ele vai precisar poupar e qual é o retorno que a gente espera, né? Aqui a gente faz previsão de cenários econômico-financeiros, a gente olha para aquelas restrições específicas que a gente pegou na coleta e a gente faz a API completa, a análise do perfil do investidor, tá? Então isso vai acontecer nessa etapa, que é a etapa 3. O que é a API, gente? A API, ela é uma forma de eu entender quanto que aquele profissional, aquele investidor vai correr de risco. E eu quero que você decore essa sigla, OSC, tá certo? Decora essa sigla, OSC. Você tem que decorar o decadinho, né? Nós estamos aqui na análise e você tem que decorar esse OSC aqui, tá certo? OSC. Por quê? A API, ela tem que ser composta, e isso faz parte de uma instrução da CVM, ela tem que ser composta desse tripé aqui, com essas 3 pernas. Objetivos, tenho que analisar, situação financeira do cliente e conhecimento que o cliente tem, tá certo? Então lembra desse treco aí. Legal? Como que é? Qual que é o mnemônico aí que você tem que lembrar, que eu acabei de falar? Objetivo, situação e a C é o quê? Conhecimento. Conhecimento. Objetivo, situação financeira e conhecimento. OSC. Lembra do OSC, tá certo? Muito bem. Então, você vai ver o seguinte, que quando a gente estiver falando em objetivos, o que vai estar lá na API? Período em que o cliente deseja manter o investimento, porque se ele vai manter por 1 ano, ou é pré-fixado que vence em 1 ano, ou então remuneração indexada a Selic, sem risco, que vai sempre, um dia seguinte vai estar sempre um pouquinho maior do que o dia anterior, tá certo? É curto prazo. Curto prazo você não brinca com risco, porque senão o cliente vai xingar se der errado. Então, primeira coisa é isso. Segundo, a preferência do cliente segundo a assunção de riscos, e isso tem bastante a ver com aquela pergunta que a gente estava conversando com o Daniel. Se a bolsa cair 10%, o que você faz? Você tem alguma preferência em investir em ir naquele produto? Então, esse tipo de coisa tem que ser visto aqui nos objetivos. E as finalidades do investimento, né? Para longo prazo, para curto, para médio, para que ele vai fazer com aquele dinheiro? O dinheiro do casamento, vai casar daqui 18 meses, não dá para pôr isso em risco, tá certo? Então, OSC, objetivos, que é a letrinha O, situação financeira, o que a gente olha na situação financeira? A gente olha quanto que o cara ganha, tá certo? Os ativos que ele já possui, né? E a necessidade futura de recursos que ele declara. Então, é basicamente olhar o financeiro dele, tá certo? Lembra, OSC, objetivos, situação financeira, próximo vai ser conhecimento, tá certo? Qual que vai ser o conhecimento? Você vai olhar, no mínimo, para a seguinte coisa: produtos, serviços e operações que ele já tem familiaridade. Não sei se você já preencheu lá um questionário de suitability que pergunta: assinale os produtos financeiros que você já aplicou algum dia. Poupança, fundo DI, é por isso. A instituição precisa coletar esse dado, né? Porque a instrução da CVM manda a instituição coletar. Legal? Quantas vezes você operou bolsa no último ano? 3, mais de 5 e assim por diante. Então, eles perguntam a frequência também. E também a formação acadêmica. A premissa que está por trás é que quanto mais estudo você tem, mais você sabe que o mercado financeiro pode te dar perdas no curto prazo. O que nem sempre é verdade, né? Se você pegar o pessoal que tem pós-graduação lá em letras e não sei o quê, pós-graduação, às vezes até em contábeis, pra você ter uma ideia,
você vai ver que não necessariamente são pessoas que têm o esclarecimento de que o mercado financeiro no curto prazo tem riscos grandes. No longo prazo, quando uma carteira está bem balanceada, a coisa funciona bem. Beleza? Então, é isso que tem que ser visto na API. E lembrando que não vai se aplicar à pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela vai estar isenta de API, tá certo? Bom, fez lá a API, o cara vai entrar como conservador, moderado ou arrojado. Felipe, precisa ser essa nomenclatura, essa taxonomia? Não, não precisa. Isso aqui é o mais usado no mercado, né? Por exemplo, o BTG, ele chama arrojado de sofisticado, né? Que ele acha que é mais bonito, né? Sofisticado. O conservador também não é conservador. Eu não lembro agora como que é o conservador. Chama de medroso, né? Não, mas não é. Tem um nome mais bonitinho lá para conservador. Oi? Precavido? Não, não é precavido, mas é um nominho bonitinho, assim, sabe? É um nominho mais legal. Mas, enfim, é isso. Bom, quem que está dispensado de API, pessoal? Lembra, pessoa jurídica só que vai estar dispensada de API, tá certo? Então, quando o cliente for investidor qualificado, com exceção das pessoas naturais. Isso quer dizer que é só pessoa jurídica. O que é pessoa natural? Tem pessoa artificial? Não. Pessoa natural é pessoa física, tá? Então são sinônimos, beleza? Então, pessoa jurídica pode ser dispensada de API, pessoa física não. Isso, às vezes, o pessoal confunde, né? Porque a gente está falando em investidor qualificado. Quem sabe o que é investidor qualificado? Que tem mais de 1 milhão aplicado. Tem mais de 1 milhão aplicado e E que declara... atesta por escrito. Isso aí. E atesta isso por escrito. Isso é um investidor qualificado, tá certo? Só que se a pessoa física tem mais de 1 milhão e atesta isso por escrito, ele é investidor qualificado, mas tem que fazer API, porque é pessoa física. Então, o fato de ser investidor qualificado não dispensa ele de API, só se ele for PJ. Bom? Não esquece disso. Se for pessoa jurídica de direito público, né, estatais e tal, né? Agora, olha só, no terceiro, aí entra, inclusive, a pessoa física. Se o cliente tiver a sua carteira de valores administrada discricionariamente, pô, o que é isso, professor? Discricionariamente? Se ele contratou um administrador de carteiras que toma as decisões por ordem e conta do cliente. Isso é discricionariamente. Quer dizer, ele tem poderes, esse gestor de carteira, para comprar ou vender em nome do cliente, tá certo? E quem é um gestor de carteira? Um gestor de carteira administrada? É um profissional que tem que estar autorizado pela CVM, e para estar autorizado pela CVM, ele precisa ter o CGA ou o CGE, tá? Que é uma certificação da Anbima. Aí a CVM autoriza esse cara a fazer gestão de carteira, ele é um gestor autorizado, e aí tudo bem. Aí esse cliente não precisa fazer API porque tem um gestor que é competente que está tomando essas decisões. Tudo bem? Tá claro? Da mesma forma, tem os consultores de valores imobiliários. Então também, se o cliente... Só que aí tem uma diferença, né? Porque o consultor de valor imobiliário, ele não pode operar em nome do cliente. Ele não pode comprar e vender em nome do cliente, mas ele pode dar consultoria. Então, se o investidor tiver fazendo execução de ordens que foram indicadas por aquele consultor autorizado pela CVM, também ele não precisa fazer API. Beleza? Tá claro? Então, só nesses dois Felipe, casos, a pessoa física, ela está liberada. Felipe, Pode falar. como é que acontece essa situação aí nesse último caso? O consultor, ele vai atestar e mandar isso para alguém, assinar, enfim, como vai se dar? Exatamente. O consultor, ele pode estar diretamente ligado à plataforma. Se ele está ligado à plataforma, o que acontece? Ele vai colocar, na XP funciona assim, no BTG funciona assim, outras funcionam assim, ele coloca lá no perfil do cliente a ordem e o cliente é que vai dar o ok realmente efetivando a ordem, tá? Então o consultor faz isso, o gestor não.
o do item 3. O gestor, ele já vai lá, dá a ordem, o cliente só recebe uma mensagem que foi feita a operação. Essa é a grande diferença. Se esse consultor ele não tiver pendurado na plataforma, ele precisa mandar por e-mail ou alguma coisa do tipo para a instituição financeira qual foi a consultoria que ele deu, né? Qual foi a indicação que ele deu em relação àquele cliente. Hoje está ficando tudo eletrônico isso daí, então normalmente você tem os consultores já pendurados na plataforma e já dão entrada nisso e depois o cliente só dá o ok. Professor, para clube de investimento, não tem observação em relação a isso ou não? Tem, porque o clube de investimento ele é PJ, tá? Então, quando é pessoa jurídica, né, o clube de investimento ele é investidor qualificado, tá? Não é pessoa natural, então ele não precisa fazer API. O clube de investimento está liberado da API também. Assim como fundo de investimento, fundo de previdência e assim por diante. Ô, professor, mas tem aquela regra de a pessoa que toma a frente do clube de investimento, ela tem que ser automaticamente um investidor qualificado para poder É, deixar o clube como Sim. qualificado ou profissional, né? era isso exatamente isso que eu ia Profissional falar. também. Isso é verdade, exatamente. Para ser investidor qualificado, sim. Cara, que louco. O meu Zoom, ele tá setado para que se eu levanto a mão, ele coloca lá a mãozinha, tá vendo? Aí eu que tô dando nada, tô com a mão levantada, pô. Felipe, Deixa eu tirar isso. como Pode é falar. que funciona a questão dos family offices? Eu tenho alguns clientes que são atendidos por family offices e, assim, o perfil dele vence, o sistema não deixa eu aplicar, eu tenho que ficar fazendo contato com eles para renovar e tal, mas, assim, eu não vejo, por exemplo, essas regras na prática. Para mim, eu tenho que fazer tudo, ou o cliente atualizar na plataforma do banco e tal. Como é que isso funciona na prática? Mas o family office, é que family office se tornou uma palavra extremamente genérica, né? Que serviços presta o family office, esse family office? É assim, em geral, eles têm todo o relacionamento com o cliente, tomam todas as decisões e eu só tenho a conta e a marcação dos ativos comigo. Assim, a decisão vem sempre do family office, o relacionamento ao family office, e aí lá tem CGA, tem CGE, tem Entendi. CFP, toda a instituição dele. A gente é só uma ponte que executa, né? O que acontece? Se o family office ele tem o gestor ou tem o consultor, não precisaria ter essa renovação da API. Só que as instituições, de um modo geral, elas mandam o cara renovar a API de qualquer forma, elas mandam para a base como um todo. E aí, a maior parte dos clientes vai fazer a atualização da API e tal. Agora, nós estamos falando, a gente precisa separar duas coisas. Uma coisa é a obrigatoriedade, outra coisa é o que as instituições fazem. Então, qual que é o grande problema, o grande pepino? Se a instituição tiver rodando lá com o cliente e o cliente for pego com a API vencida, essa instituição vai ser punida. Então, o que as instituições fazem? Elas pecam por excesso, elas mandam todo mundo renovar a API. Mas, se tiver um cara lá que não renovou a API, só que ele é orientado por um consultor de investimentos, ou tem a carteira gerida lá no Family Office pelo gestor, a instituição financeira, ela pode falar, se ela for autuada ou algo assim, ela vai se defender e mostrar que ela não precisava cobrar a atualização da API. O que as instituições fazem? Elas pecam pelo excesso, né? Então ela fala para o cara para renovar a API de forma a cada 2 anos, pelo menos, né? Às vezes menos, a cada 1 ano. Mas, na verdade, isso é um excesso de zelo. A instrução diz que se tiver gestor ou tiver consultor na parada, não precisaria. Beleza? Felipe, desculpa aí fugir um pouco Pode falar. tema, mas eu nunca ouvi falar disso, Family Office, cara. Agora eu fiquei... O que é isso? É família? Escritório de família? Eu nunca ouvi falar O inglês está modelo. afiado.
O inglês está afiado, porque é escritório de família mesmo, né? Agora, o que Aham. que é esse escritório de família? Nunca ouvi falar disso. Um family office, ele toma conta da vida financeira de uma família. Normalmente são famílias que têm grana pra caramba, então tem necessidades na área sucessória, na área tributária, na área de gestão de riscos e seguros. Então o family office acaba dando uma consultoria, presta serviços de forma generalizada, não só de investimentos, mas em diversas áreas da vida financeira da família. É o planejador financeiro. Como é que é? É o planejador financeiro. Exatamente. Ok, obrigado. Estou com uma dúvida, por favor. Esse item 3 e 4, eles se aplicam para PJ e PF? Se aplicam para PJ e PF, se aplicam para as duas. Tá. Tá bom? Etapa 4. Vamos lá. Então, decadinho. Você não vai esquecer isso, mas nem a pau, né? Decadinho. Então, definir o relacionamento, coletar as informações, analisar informações coletadas. E o que chega agora? Chega... E aí? Implementar e monitorar. Não, tô no D aqui, na quarta. Essa quarta etapa é o quê? Desenvolver, tá na tela, é isso aí. Desenvolver, fundamentar e apresentar o plano. Então é aqui que você coletou as informações, você já analisou aquelas informações, agora você vai sintetizar, já guarda essa palavrinha que você vai precisar em outra matéria. Você vai fazer a síntese de tudo que você analisou, tá certo? Então você está olhando lá para frente agora e você vai dizer, bom, tá assim, vai ficar desse outro jeito. Esse é o plano financeiro. Nós vamos vender esses ativos, nós vamos comprar esses, tem muita grana em ações, vamos reduzir essa classe de ativos que é ações e vamos aumentar um pouquinho aqui no pré-fixado que não tem nada. Então é aqui que vai ser feito isso. Estou falando de investimentos, mas da parte de seguros também. Pô, você não tem seguro da sua casa, vai, sei lá, pode entrar alguém aí roubar tudo, você tem patrimônio pra caramba nessa casa, vai ter que fazer o seguro. E aí entra aquele negócio do conflito de interesses, né? Porque o planejador ele tem que ter uma motivação que é os melhores interesses do cliente, que é o cuidado com o cliente. Tá bom? Muito bom. Então é elaborado o plano, né, propriamente dito. Tá vendo azulzinho aqui? O plano propriamente dito, ele vai ser inaugurado, vai ser feito, né? Vai ser fundamentado, desenvolvido, apresentado para o cliente nessa etapa. Beleza? Muito bom. O que a gente precisa, né? Olhar com calma. Os ajustes no orçamento doméstico, ajustes no balanço patrimonial, que vocês vão entender direitinho numa matéria que tem aí pela frente. A parte de seguros, né? Sempre que você ouvir falar em proteção contra riscos no CFP, a gente não está falando de risco de investimentos, a gente está falando de risco de perda de patrimônio, então muito focado em seguros, é o módulo 4. As questões fiscais, que é o módulo 5, né? E o módulo 6, que é o planejamento sucessório. Tá bom? Então é nesse momento que vai ter uma síntese dizendo o que vai ser feito aí por conta dessas questões, o que vai ser feito aí para o cliente. Tá bom? Legal, muito bom. Vamos para a próxima aqui. Não, tem a parte de investimentos, que tem muito a ver com o módulo 2, né? Nem precisa gastar tempo nisso agora. Pessoal, isso é muito importante, tá em azulzinho aí, olha aqui. É aqui que se monta a política de investimentos, tá certo? Não vai confundir API com IPS, eu vejo às vezes os alunos confundindo. A API é a análise do perfil do investidor, foi feita lá na etapa 3, que é a de análise. Aqui é a política de investimentos. Por quê? Porque eu estou dizendo o que vai acontecer. Então, eu estou desenvolvendo o plano. Então, tem esse treco chamado IPS. Legal? Muito bom. Então, olha só, essa política de investimentos, ela vai falar sobre planejamento, sobre execução e realimentação. E eu quero chamar bastante a atenção de vocês para a realimentação. Por quê? Porque tem uma pergunta que comumente cai na prova, que é o seguinte: quando que se determina, em que etapa do planejamento financeiro se determina a periodicidade de revisão do plano? É nessa etapa, pessoal, etapa 4.
Porque é aqui que você vai ver como é a realimentação desse plano. De quando em quando? 6 meses? Em 6 meses? É um plano muito, muito tranquilo. Vamos fazer de 1 ano em 1 ano. Ou então, tem coisa pra caramba aqui, tem que olhar. Vamos fazer a cada 3 meses. Então, é nessa etapa que você vai determinar isso. Beleza? Muito bom. Ô, Felipe, Oi. só uma dúvida. Esse daí não seria na etapa 6? Esse que você acabou de falar? O que eu acabei de falar? Vamos lá. Que agora a gente está no desenvolvimento, certo? Sim. E quando a gente faz o acompanhamento depois de todo o processo, não é na etapa 6? Perfeito, é na etapa 6. Só que na etapa 6, você faz o acompanhamento. Agora, antes de fazer esse acompanhamento, precisa definir de quanto em quanto tempo nós vamos fazer o acompanhamento. Tá me entendendo? Perfeito. Então, Agora quando eu digo realimentação aqui, é a definição da periodicidade desse acompanhamento, tá bom? Maravilha. Obrigado. Legal. Muito bom. Em relação à prova, fica bastante esperto na questão de liquidez. Então, a gente vai ter chance de ver ainda bastante sobre reserva de emergência, necessidade de liquidez. Sobre retorno mínimo requerido, é aqui que nós vamos definir o retorno mínimo requerido. E sobre o menor risco possível. Ou seja, a gente sempre vai buscar o menor risco possível para aquele nível de retorno. Tá? Vai ter um exercício que vai versar sobre isso, né? Tá aqui já o exercício. Essa é uma questão que em toda a prova você vai encontrar, né? Então, acho que o pessoal que já fez a módulo 1 antes vai reconhecer bem essa questão. O investidor deseja viver de renda pelos próximos anos. Ele possui 5 milhões de capital e precisa de 30 mil mensais para manter o padrão de vida desejado. Qual deve ser o mix entre renda fixa e renda variável para ele? Retorno da renda fixa previsto em 5% e da renda variável em 10%. Agora, pensa comigo. Ele tem 5 milhões lá, não tem? Então, quanto que ele vai precisar por ano? Ele vai precisar de 30 vezes 12. É ou não é? Vai precisar de 360 mil, tá certo? Olha só. Isso é quanto? 360 mil sobre um patrimônio de 5 milhões, nós estamos falando que ele precisa de um retorno de 7,20% ao ano. Estão comigo? Tranquilo? Nesse capital de 5 milhões, ele precisa de 7,20 de retorno. Se ele deixar o dinheiro inteiramente na renda fixa, ele ganha só 5. Está na roça, não vai conseguir fazer frente às suas despesas. Se ele puser só na renda variável, ele vai ter um treco do coração, vai morrer antes, né? Porque a bolsa tem ano que cai 20%. Aí o cara tinha 5 milhões, final do ano ele vai ter 4, fora o que ele já gastou, vai ter menos de 4 milhões, vai querer te bater. Então não pode. Então a gente tem que achar um mix que nos leve ao 7,20. E como é que eu faço esse exercício? Você vai chutando. Chutando não, você vai estimando, tá certo? Então você vai pensar o seguinte: renda fixa dá 5. Renda variável dá 10. Eu preciso de 7,20. É ou não é? 7,20, então é mais renda fixa que renda variável. Está mais perto, um pouquinho mais perto da renda fixa. É ou não é? Tá certo? Então você já pega lá e já vê 60% renda fixa e 40% renda variável e vê se a conta fecha, né? Aqui eu fiz primeiro 50 e 50. Não, eu fiz 60 e 40, fiz isso mesmo. Se eu fizer 60 e 40, olha só, dá 7% ao ano. Não cheguei ainda onde eu queria, tá certo? Eu preciso de 7,20. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou testar a alternativa B. A alternativa B, 50% em renda fixa, portanto, rendendo 5%. Os outros 50% rendendo 10%. Me dá 7,5, opa, agora deu. Então, metadinha em cada um, 50% renda fixa, 50% renda variável, é a alternativa B.
Beleza? Vai ter isso na sua prova, porque em toda prova cai isso daí, então o jeito fácil de fazer é exatamente esse. Vai Professor? testando cada uma delas. Oi? Felipe, Oi? oi, Felipe, tá me escutando? Tô te escutando. Como faz na média ponderada no HP? Porque eu fiz uma vez, era mais fácil, né? Porque durante a prova a gente tem que ganhar tempo. Então vamos lá. Vou zerar a minha calculadora aqui, tá certo? Vou fazer a conta com 60% de renda fixa e 40% de renda variável, tá certo? Quem não sabe fazer, pega HP aí, faz junto aqui comigo para vocês não esquecerem mais. A gente vai fazer bastante ao longo do curso, tá? Mas já aproveita para fazer aí. Olha só. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar 5%, tá certo? E aí você dá o Enter, beleza? Porque é o que rende a renda fixa aqui. Eu vou trabalhar tudo com número bruto, não vou usar porcentagem que dá no mesmo. 5%, Enter. Vou pôr 5, Enter, tá? Qual que é o peso da renda fixa? 60. Então, você vem aqui em 60, tá certo? Beleza? Vem em 60. E aí você coloca somatório mais. Beleza? Feito. Aí apareceu esse item 1, quer dizer que foi o primeiro dado que você colocou. Aí você coloca 10, Enter, porque 10 é quanto que a renda variável rende, tá certo? E qual que é o peso de renda variável nessa carteira? 40%. 40, somatório mais. Apareceu o 2 no visor, dizendo para você acabou de colocar o segundo dado. Fechou? Agora, você chama a média ponderada. Tá vendo a tecla 6 aí da HP? Tem um X barra W. Esse W é de weighted. Weighted é ponderada. Tá certo? Então, você vai fazer G6. Tá lá, 7%. Tá certo? Então, 7% é a média ponderada, essa aqui, ó. Tá certo? Peso 60 para o retorno de 5, peso 40 para o retorno de 10. Tá bom? Show, fechou. Obrigado. Imagina. Eu queria reforçar. Beleza. Bom, olha só, talvez pode cair, não tem caído, tá? Mas talvez possa cair. Quais são as estratégias de investimento mais comumente utilizadas, né? Então, as estratégias são ativa. Na estratégia ativa, você busca taxas de retorno superiores à média do mercado, os benchmarkings, né, as referências. Benchmarking é sinônimo de referência, tá? Índice Bovespa, índice CDI, assim por diante. Ou passiva, né, que aí você indexa, né, igual ao mercado, igual ao CDI, assim por diante. Ou você tem estratégias chamadas de intermediárias ou semiativas, que acaba sendo, metade do capital numa estratégia ativa, outra metade do capital numa estratégia passiva, né? Então, são as estratégias intermediárias. Legal? Então, tudo isso você vai estar olhando na etapa 4. Por quê? Porque você está fazendo o plano financeiro aqui. Legal? Olha só. Então, aqui, dá uma olhadinha nisso que está em azul, gente. Não é aqui que se escolhe produtos de investimento. Aqui se escolhem as classes de investimento, o tipo de produto de uma forma mais genérica ainda. Isso também costuma ser questão de prova, né? Em que etapa se definem os produtos propriamente ditos? Vai ser na próxima etapa, quando se implementa o plano, tá? Na etapa 4 é só o tipo de produto, a classe de ativo, o tipo de seguro e assim por diante. Beleza? Tamo junto aí? Dúvidas? Então tá bom. Bom, aqui já falei, estou só reforçando que aqui, na etapa 4, que se define a periodicidade de revisão do plano. A revisão é a etapa 6, mas aqui se define a periodicidade. Galera, etapa 5 não tem muita coisa que falar, tá? É aqui que a gente vai comprar os produtos. Vai investir o recurso naquele fundo de ações não sei o quê, fundo DI não sei o que lá e assim por diante. Né? Normalmente é o cliente quem faz, mas pode ser o planejador também, tá certo? Desde que ele tenha o mandato para isso, tá certo? Então, é na etapa 5. E aqui, sim, você tem os detalhes dos produtos, tá vendo?
e sempre de acordo com a política de investimentos que foi elaborada na etapa anterior. Você viu que tudo tem lógica, né? A sequência aí das fases tem uma lógica do caramba, né? Então, se você tiver bem ensaiado em relação a isso, você não vai ter dificuldades. Finalmente, a etapa 6, que é quando a gente monitora a situação do cliente, né? Se você tiver planos mais complexos, isso daí vai ser monitorado com uma frequência maior. Planos mais simples, com uma frequência menor. Legal? Chamo a atenção novamente para o fato de que a periodicidade ela é definida na etapa 4, né? Na etapa 4. Bora trabalhar? Vocês acham que só eu que ia ficar falando que nem papagaio? Agora vocês vão trabalhar aqui comigo, pô. Vamos fazer juntos essas questões aqui. Eu só estou incomodado pra caramba com essas reações, com a minha mão levantada. Acredita que eu tô... ó, acho que eu vou conseguir baixar a mão. Moleque, agora deu. Olha só. Assinale a alternativa que apresenta as etapas do processo de planejamento financeiro na ordem correta. Vou dar 1 minutinho para vocês fazerem aí. Manda bala. Joga aí no chat já as respostas. Tudo bom, galera, tá indo nascer aí. Bom, é o seguinte, né? É só a gente lembrar do mnemônico. Qual que é o mnemônico? Decadim, tá certo? Então, se é decadim, ó, deixa eu só escrever aqui, decadim. Tem que ser definir o relacionamento, coletar as informações, analisar o que você coletou, desenvolver o plano, implementar o plano e monitorar o plano, tá certo? Você tem que matar essa muito de cara, não pode ter dúvida nessa aqui. Definir, coletar, analisar, desenvolver e monitorar, implementar e monitorar. Fechou? Alternativa C mesmo. E o nível é esse. O nível que cai na prova é esse. Não tem muita dificuldade nessa matéria. Por isso que eu falo, tem que gabaritar essa aqui. 2. Não é uma das etapas do processo de planejamento financeiro conforme definido pelo FPSB, né, Financial Planning Standard Boards, e adotado pela Planejar. O que não é? O que não faz parte de etapa aqui? Quiser falar também no áudio, pode falar, tá, pessoal? Vamos na informalidade aí. Eu iria de C. É C, né? Pô, no Decadim não tem esse ID de documentar e formalizar retorno desejado pelo cliente. O cliente pode até ter um retorno desejado, mas o cliente é leigo, ele não sabe, né? Geralmente a gente nem usa o retorno desejado pelo cliente. Porque desejar, eu quero 30% ao ano, e aí? Não quer dizer nada isso aí, tá certo? Então isso aqui é incorreto mesmo, essa C não tem nada a ver, fechou? Muito bom. 3. Considere as seguintes formas de remuneração. Aí tem as 3 formas aí. Representam possíveis formas de compensação de um planejador financeiro apenas as expressas em... O que pode aí? Letra Pode D. tudo, né? Pode tudo, não tem nada que não possa, tá certo? Aproveitando essa parte aí da taxa de performance, comissão, mensalidade, Felipe, como que as corretoras hoje, como a XP, como as demais, Roma, Rico, elas enxergam o planejador financeiro? Tem possibilidade de ganhar através delas também? Bem, se você tiver pendurado na Warren, por exemplo, manja Warren? Não. A Warren, ela é uma plataforma legal para quem é planejador, porque você precisa ser consultor também. Você precisa ser planejador e consultor. Tem que ter, por exemplo, o CEA também, ou CFP, porque com CEA ou com CFP, você consegue entrar lá na CVM e falar, CVM, eu quero ser consultor CVM. Ah, mas o que você tem aí
de bagagem para isso? Os caras vão perguntar, eu tenho o CFP, tenho o CEA. Ah, beleza, eles vão validar, você vai ser um consultor CVM. Aí você consegue se pendurar na plataforma da Warren, eu acho que da Orama também, tá? E aí você consegue utilizar aquela plataforma para oferecer produtos, serviços para o cliente, e eles mesmos fazem a cobrança do cliente e creditam para você, tá certo? Então funciona dessa forma. Entendi. Com rebate, sem rebate, o que for, vai funcionar dessa forma, tá bom? Beleza, vou pesquisar. Obrigado. Nada. 4. Um planejador financeiro, CFP, atende os seus clientes recebendo uma remuneração fixa pelo seu trabalho, mas ele também recebe comissão. Analisando essa situação, selecione a alternativa correta. Dá uma olhada aí. O que vocês acham? Letra C. É C. Pode ser remunerado simultaneamente por taxa fixa e comissão, mas tem que ter transparência. Exato, é isso aí. Tá certo? Tranquila também. 5. Considere as atividades abaixo. Fazem parte da fase 1 do processo de planejamento financeiro. O que faz parte aí da fase 1? Decadinho. 1 e 2, né? É, isso aí. Decadinho. Isso aqui é definir o relacionamento. Definir o relacionamento é forma de remuneração e estabelecer a responsabilidade das partes. O resto já está trabalhando, está coletando, está monitorando, certo? Então, 1 e 2, isso aí. Tudo C aqui, pô. Põe C que você vai bem na prova. Zoeira, hein? Não vai fazer isso. 6. A escolha dos ativos e produtos que vão compor a carteira do cliente é feita em qual etapa do planejamento financeiro? 5, né? Que seria qual alternativa aí? E. Todo mundo concorda? Todo mundo entendeu? Então, comprar os produtos já é na implementação, né? Acabei de frisar isso quando eu falei na definição do plano. Você está definindo o plano, que é a etapa 4, você está definindo as classes de ativos, o tipo de produto, mas não o produto em si. Para definir aquele produto específico, etapa 5, na implementação do plano financeiro. Fechou? Beleza? 7. Em qual etapa se determina a periodicidade de revisão do plano financeiro? 4. Isso aí, falamos pra caramba disso aí, hein? Mato você se você errar essa daí, eu vou estar lá na saída com o meu taco de beisebol esperando para te pegar, né? Porque não pode errar essa daí, que a gente falou muito, a gente estressou muito isso daí. 8. Em qual fase o planejador financeiro deve verificar a evolução do planejamento de forma comparativa aos resultados esperados quando foi feito o plano? Isso aí é um boizaço, hein? Eu estou comparando o que aconteceu com o que era esperado. Isso aí é nada mais, nada menos que monitoramento, né? Então, alternativa D, o pessoal colocou aqui fortemente a D. 9. Estão dispensados da API os seguintes investidores. Quem que está dispensado de API, pessoal? Vamos junto aqui, vamos pensar junto. Item 1. Pessoas naturais ou jurídicas que possuem investimentos financeiros em valor superior a 10 milhões e que adicionalmente atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio. Tá certo isso? Esse cara é dispensado da API? Pode falar sem medo, estamos entre amigos aqui. Não, Uma só se pessoa fosse natural pessoa nunca é dispensado. Perfeito, não é, tá certo? Pessoa natural sem estar recebendo, né, um serviço de gestão de carteira ou de consultoria, não pode ser dispensado, certo? Então, realmente não é. Como é que chama esse tipo de investidor aqui, que tem 10 milhões e atesta por escrito? Profissional. Profissional. Então, investidor profissional, pessoa natural,
não está dispensado pelo fato de ser investidor profissional. 2, pessoas naturais, com valor superior a 1 milhão. Mesma coisa, só que esse não é profissional, esse chama investidor qualificado, mas também não está dispensado, não. Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a operar pelo Banco Central. Esse cara é investidor profissional e não é pessoa natural, então está dispensado. É investidor profissional e não é pessoa natural, está dispensado. Tá bom? Beleza? Então, banco, corretora, fundo de investimento, tudo isso é pessoa jurídica e profissional. Entidades abertas e fechadas de previdência complementar. É pessoa Também é PJ profissional. Isso aí. Então, 3 e 4 estão corretas, né? B de belezura aí. E, ó, você vê? No iPad, formato é estranho essa flechinha, às vezes sai do lugar. 10. Olha só, ao longo do processo de planejamento financeiro, o planejador deve determinar a capacidade e a disposição do cliente em relação à assunção de riscos. Tá certo? Esses termos significam, respectivamente, o quê? Dá uma olhada aí. A D, né? É isso aí. É a D. Certo? É a D. Entenderam? Porque eu frisei bastante lá na nossa conversa, que disposição tem a ver com fatores psicológicos, tá bom? Guarda isso na sua cabeça. Disposição tem a ver com fatores psicológicos. Legal? E capacidade. Capacidade tem a ver com o risco máximo que a carteira pode correr. Quanto aguenta? Tem a ver com a situação financeira. Tá certo? Então é isso aí. Capacidade é muito pragmática, muito objetiva, tem a ver com a carteira em si. E disposição tem a ver com fatores psicológicos. 11. Então, etapa 3, de fato, né? É quando a gente faz a API, o perfil do cliente, tá certo? E olha só, na verificação da adequação, né, na API, o profissional deve levar em conta, aí tinha aquela sigla que você não pode esquecer. Qual que é a sigla? OSC. Beleza? O de objetivos, tá certo? Objetivos, beleza. S de quê? Situação financeira. Isso, situação financeira. Situação financeira. E C de quê? Cenários? Quero ser mesmo? É, Conhecimento. isso aí. Isso que você pensou. Conhecimento, pô. Conhecimento. Certo? Conhecimento. Muito bom. Conhecimento não está aqui, né? Aqui está uma tendência econômica, não, mas não tem nada a ver. Isso aqui não é na API, essa tendência econômica. Não entra na API isso aqui. Tá errado, certo? Beleza? Qual que tá certo? Então, 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Aí. 12. Coloque as atividades de planejamento financeiro em ordem cronológica de acordo com o FPSB. Você vê que aí a gente não tem as fases diretamente, né? Mas você tem coisas que acontecem na respectiva fase. Então, olha só, entrevistar o cliente e identificar os objetivos e situação financeira. Isso daí acontece em que fase, esse entrevistar o cliente? Na coleta, né? Na fase de coleta. Isso, boa, na coleta. Tá certo? Então, isso aqui é a fase 2, não é? Fase 2. Então, tem que começar aqui com 2, tá certo? E não está começando, né? Ah, não, desculpa, não tem que começar com 2. Coleta, vamos só fazer desse jeito, ó, coleta. Legal? Muito bem. Se é a coleta, o que vai acontecer? Cronologicamente, isso vai entrar como a segunda fase. Beleza? Então,
esse numerinho 1, ele entra como segunda fase. Fechou? Muito bem. Aqui, monitorar o planejamento financeiro. Que fase que é essa? Monitoração. Que é a última, não é? Então, monitorar é a última. Então, eu já sei que a 2 vai estar aqui no final, porque ela é a sexta fase. Beleza? Muito bem. O que mais? Preparar um plano financeiro. Desenvolvimento. Desenvolvimento, que é a fase 4, né? Então, o que vai acontecer? Vai estar aqui em quarto lugar, tá certo? Então, esse item 3, né? Ele é na fase 4, tá certo? Muito bom. O que mais? Selecionar produtos e contratá-los. Quando que acontece isso? Implementação. Na implementação, tá certo? Implementação é a quinta fase, tá certo? Então, isso aqui acontece aqui. Essa é a ordem. E, finalmente, analisar e avaliar as informações detalhadas sobre o cliente. Que fase é essa? Análise. O nome já diz que é análise, né? Então, é a terceira. Beleza? Então, essa é a ordem. Vocês viram que não entrou a primeira fase, né? Que é definir o relacionamento com o cliente. Não estava aqui no enunciado, então não se aveste. Aconteceu, não estava. Vai ser 1, 5, 3, 4 e 2. 1, 5, 3, 4 e 2. É essa aqui. Por que dá um nó essa questão? Porque você tem esses númerozinhos aqui, e aí você confunde com a ordem, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta fase. Tá certo? Por isso que é fundamental você ter o mnemônico na cabeça, o DECADIM, tá certo? Então, definir, coletar, analisar, desenvolver, implementar, monitorar. Se você não tiver isso assim, tão claro como o nome dos seus filhos, seu marido, seu pai, da sua mãe, você vai ter problemas lá na prova, tá certo? Beleza, tamo junto aí? Entenderam? Eu vou dar uma recomendação para vocês. Depois, tenta refazer, talvez daqui uma semana, tenta refazer essas questões. Vocês vão ver que isso é muito importante para ir fixando, tá? Porque a prova não vai fugir disso, não. Pelo menos, me corrija, Emerson, que você fez já nessa última prova, né? Processo de planejamento não tinha nada muito diferente, né? O Emerson foi tomar um café, cara, foi jantar. Eu também fiz, professor. Realmente, oi? Eu também fiz a prova agora no dia 2/4, também seguiu essa sequência. Ah, então tá bom, boa. Felipe, esses exercícios, eles não estão no material de apoio. Vai estar nessa aula... Eles estão no material que eu acabei de mandar no grupo. Tá. Eles vão estar à medida que você for dando as aulas ao vivo, que a gente vai... Isso. Online, que a gente vai... Ok. E vocês viram que lá na plataforma ficam gravadas essas aulas. Na mesma aula vai estar o material de apoio lá também, você pode baixar por lá. Tá, eu vou olhar depois. Legal. Bom, meu xará, o Felipe, ele tem uma carteira de investimentos de 4 milhões. Agora que ele decidiu viver de renda, ele buscou aconselhamento com seu gerente, especialista em investimentos. Ele avalia que necessita de 152 mil por ano para manter o seu padrão de vida e sustentar a sua família. O especialista em investimento detecta que Felipe tem razoável tolerância ao risco. Dessa forma, qual deveria ser a orientação de investimento de forma a atender o retorno desejado e o nível de tolerância de risco do cliente? Então, olha só. Aqui tem uma pegadinha, né, que os caras dão inflação, mas não serve para nada essa inflação. Porque já tem o retorno real aqui da renda fixa, que é 3%, e o retorno real da renda variável é 7%, né? Primeira coisa que você precisa entender é quanto que esse cara precisa de retorno para viver, né? Então ele tem 4 milhões, ele precisa de 152 mil por ano. Isso aí é um retorno de quanto? Né? 152 mil, né? Divide por 4 milhões. Quem preferir,
Tira aquela porcentagem lá na HP, né? Vê quanto que 152 mil é de 4 milhões. A mesma coisa, tá? Então, vamos lá, vamos na HP fazer isso aí. Pega a sua HP, faz comigo aí. Importante você pôr a mão na massa. 152 mil, enter, ou não? Aí eu vou pegar 4 milhões, divide. Olha lá, tá em número decimal, se eu quiser saber a porcentagem, eu faço 100 vezes. 3,80%, tá certo? 3,80%. Primeira pergunta que você tem que fazer é, se eu deixar tudo em renda fixa, já dá? Não, não dá, porque a renda fixa só paga 3. Eu preciso de 3,8, não é? Então, olha só, renda fixa paga 3, renda variável paga 7. Eu preciso de 3,8, sei lá, tá mais ou menos aqui. Tá mais perto de quem? Da renda fixa. Então, vai ter mais renda fixa do que renda variável na carteira, concorda comigo? Bem mais renda fixa, não é? Bom, vamos tentar com 90 e 10? Vai sempre na carteira mais conservadora, porque você nunca vai colocar mais risco para o cliente sem que seja necessário. Ele precisa de 3,80 de retorno, você vai tentar com 90 de renda fixa e 10 de renda variável. Já vamos praticar lá na HP fazer a média ponderada. Zera lá a calculadora e faz assim. 3 é o retorno da renda fixa. 3, enter. Vamos colocar 90% de peso em renda fixa. Eu vou colocar 90 somatório mais. Beleza? Muito bom. 7% é a renda variável. 7, enter. Vou colocar 10% de peso. 10 somatório mais. Tá lá. Agora eu chamo a média ponderada. Azulzinho G6, tá certo? G6. Olha lá, 3,40. Ih, rapaz, deu 3,40 esse aqui. 3,40. Eu preciso de 3,80, não deu ainda, tá certo? Então, o que eu vou fazer? 80 renda fixa, 20 renda variável. Vem aqui. Põe lá 3, enter. 80 somatório mais. 7, enter. 20 somatório mais. G6, opa, aí sim, hein? 3,80, era o que eu estava precisando. Aqui. 3,80, tá vendo? 3,80. Então, essa aqui já deu. Então, você já marca a alternativa B, que essa é a correta. Fechado? Vocês viram, né? Não é difícil, mas você já precisa estar meio que memorizado o jeitão aqui. Ver se não tem nenhuma pegadinha. Imagina que ele estivesse falando aqui de taxa nominal. Aí você ia ter que tirar a inflação. Tá certo? Depois que a gente fizer matemática financeira, fundamentos de finanças, eu tenho um outro exercício que eu acabei de colocar que fala com taxa nominal. Aí você tem que fazer uma continha antes. Tem que pegar a taxa nominal, arrancar a inflação e chegar na taxa real. Tá bom? Mas isso é conversa para uma outra aula. Dúvidas aí? Tranquilo? Então tá bom. 14. Em qual fase do processo de planejamento financeiro o planejador deverá identificar os objetivos pessoais e financeiros do cliente, suas necessidades e prioridades? Boa, boa. Isso aí. É na coleta. O pessoal às vezes fala, pô, mas não é na análise, porque é quando eu analiso que eu identifico. Não, porque essas são informações aqui muito simples, né? Numa entrevista você já vai sacar qual é o objetivo pessoal do cara, qual é o objetivo financeiro, as necessidades, as prioridades. Isso aqui não precisa de análise. Isso aqui é revelação de uma informação que o cliente passa na coleta. Tá certo? Então é na segunda, na coleta. Beleza? 15. Em qual fase o planejador financeiro deve determinar o perfil de risco do seu cliente? Opa! Perfil de risco? Estamos falando de API, é ou não é? E suas expectativas de retorno, horizonte de investimento e objetivos, visando a montagem de uma carteira adequada de investimentos. Manda aí, o que vocês acham?
É isso aí, isso aí. É a D, né? É a D. Falou em análise de perfil de investimento, falou em nível de risco, é isso aí. Certo? Na análise. 16. Carlos é um investidor de 39 anos de idade e possui um cargo de alta gerência em uma empresa multinacional. Ó, já olha isso aqui, em 39 anos, tudo bem, o cara não está na fase de formação, mas tem tempo pra caramba, né? Ele tá na acumulação ainda, né? Tem tempo pra caramba até se aposentar, uns 25 anos, algo assim, né? Legal. Ele já tem um apartamento quitado e não possui dívidas de curto ou longo prazo. Então eu já vejo que esse cara tem capacidade para correr risco, hein? Não sei se ele tem disposição, mas capacidade já dá para ver que ele tem. Ele possui uma carteira de investimento de 800 mil, né? E pretende ganhar 10% ao ano somente com os juros do investimento atual. O salário dele é 300 mil anual, né? Possui uma despesa de 110, é um baita índice de poupança, né? Então, 300 para 110, esse cara poupa aí 190 pau por ano. Não pretende correr riscos elevados em seus investimentos. Interessante, né? Porque ele não tem aí essa predisposição, né? Essa disposição a correr riscos. Sabendo que a inflação projetada é 4%, a taxa real é 3,5%, né? Uma alíquota tributária, galera, isso é só para chamar a atenção de vocês para coisas que não tem nada a ver, tá certo? Então, pô, mas os caras são malvados desse jeito? São. Põe coisa na questão que você não vai usar para nada, tá certo? Já tinha falado antes, o cara tá na acumulação. Eu não tinha visto qual era a pergunta, por isso que eu revelei antes, achei que ela ia numa outra linha essa pergunta, mas é acumulação. Lembra que você tem a fundação, depois vem a acumulação. Claramente ele está em fase de acumulação, principalmente pelo superávit financeiro que ele tem anualmente falando. Meu xará aí de novo, olha lá. Felipe tem uma carteira de investimentos acumulada de 4 milhões. Pô, ficou igual, né, galera? Foi mal. Essa 17 eu vou tirar aqui porque ela tá igualzinha, né? Já fez. 18. Se um cliente solicita uma aplicação inadequada ao seu perfil, o melhor procedimento a ser adotado pelo seu gerente é... Você acabou não falando disso, né, na nossa breve aula aí, na nossa revisão, mas quando alguém solicita uma aplicação que não tem a ver com a API desse cliente, né? Isso está muito focado nas instituições financeiras. Qual deve ser a atitude do gerente? Ó, o Ciro já mandou aqui a C com toda tranquilidade e certeza, e está certíssimo, é isso mesmo, né? Então, o gerente não pode recomendar essa aplicação, né? Mas ele pode fazer a aplicação, desde que o cidadão lá, o investidor, ele assine um termo de desenquadramento, tá? Ele está ciente de que aquilo está desenquadrado do perfil dele. 19. João acumulou nos últimos 5 anos 100 mil reais para pagar a festa de casamento da filha e ajudar com a viagem de lua de mel. O casamento da moça está marcado para daqui a 12 meses. João imagina que esse valor é suficiente para arcar com os custos, mas não deseja deixar o dinheiro parado até lá. Você identificou no mercado uma tendência de alta nos juros para os próximos meses. Sendo assim, qual dos investimentos abaixo você aconselharia que ele fizesse? Então, a grande pegada daqui é que se você fizer a API no OSC, aqui, na parte de objetivos, você vai ver que o prazo é um prazo curto, de 12 meses, tá certo? Então, isso desconsidera você correr qualquer tipo de risco que possa comprometer esse investimento, tá certo? Então, olha só, Tesouro IPCA+, complicado, né? Tesouro pré-fixado, complicado, porque na marcação a mercado você pode perder dinheiro nesse, você pode perder dinheiro nesse. Fundo de ações, meu amigo, pega o Lula indo lá para a China e falando essas coisas tudo, já era, né? Já era o casamento, ninguém casa mais. Então, o que sobra? CDB pós-fixado com liquidez diária, tá bom? É bem tranquilo. Oi.
E se esses vencimentos do Tesouro tivessem pelo menos um deles com 12 meses de prazo? Aí você poderia marcar numa boa, tanto o pré quanto o Tesouro IPCA. Porque aí seriam Aí eu estou operações... garantindo o retorno, né? Exatamente, tá certo? O pré-fixado, você sabe exatamente o valor que você vai ter lá na frente. Tesouro IPCA, você não sabe o valor, porque você pode ter deflação, mas normalmente, né, se você olha os ciclos econômicos no Brasil, os momentos de deflação são a exceção da exceção. Então, você poderia marcar também, tá bom? Beleza. Maria tem 30 anos e trabalha como gerente de vendas, né? Olha só. Gerente de vendas de uma multinacional. Ela tem um salário anual médio de 360 mil, incluindo bônus, despesas de 180, índice de poupança bom, aí uns 50%, né? Atualmente ela tem uma carteira de 250 mil. Então, olha só, 30 anos, tem bastante tempo ainda para se aposentar, situação financeira interessante, né? Com superávit financeiro e bom índice de poupança, já tem um patrimônio aí de 250 mil, fora a reserva de emergência equivalente a 6 meses de despesas, tá certo? Então tem uns 90 mil aí de reserva de emergência, né? Porque se ela gasta uns 180, tem uns 6 meses aí de reserva, tem 90 mil. Então ela tem 250 mais 90, ela tem 340 pau. Ela tem como objetivo se aposentar aos 60 anos, beleza, tem 30 anos ainda, com mais de 2 milhões aplicados para lhe garantir renda. Maria afirmou em entrevista com seu consultor financeiro que não deseja correr riscos excessivos na sua carteira, embora tolere alguma exposição. Presta atenção na pergunta. A disposição da Maria, né, pode ser classificada como? Estamos falando de disposição aqui, tá certo? Qual que é a disposição dela? Não estamos falando da situação financeira. A situação financeira é capacidade. Estamos falando da disposição. Qual que é a disposição? Dela seria a média? Exato. Mas é média porque ela não está endividada ou porque ela não deseja correr risco? Porque ela não quer risco. Exato, né? Então, saiu ruim aqui, mas é essa aqui, tá bom? Então, média, pois ela não deseja correr riscos. E o mesmo enunciado vai servir para uma pergunta diferente. A capacidade de correr riscos de Maria pode ser classificada como? É elevada. A capacidade é elevada, mas é elevada porque ela precisa acumular 2 milhões ou porque ela está distante e tem bom índice de poupança? Porque ela tem tempo e poupança. É isso aí. Então, alternativa A, tá certo? Alternativa A, perceberam? É isso aí. Muito bom, galera. Vocês viram que é uma matéria tranquilinha, né? Mas a gente não pode subestimar, né? Precisa aí de uma maneira sistemática, né? Assistir às aulas, fazer os exercícios e de quando em quando dar uma revisadinha, né? Ficou uma aula curta, uma aula de 1h30, como eu havia previsto. Lembra que mais para frente, para fazer revisão, vocês podem colocar em velocidade 1,5, velocidade 2, isso é muito legal na plataforma, né? Hoje, YouTube, toda plataforma tem isso, para rever essas questões, os conceitos e não deixar nada para trás, tá bom? Dúvidas? Então tá bom. Eu sei que tá meio corrido, né? Mas amanhã a gente vai falar de responsabilidade fiduciária. Então, se vocês puderem, se conseguirem, tenta durante o dia, talvez de manhã, talvez na hora do almoço, olhar as aulas gravadas, se é que já não começaram, né? E amanhã eu vou usar um mapa mental, que eu acho que ajuda muito a gente nessa matéria específica de ética e responsabilidade fiduciária. Caiu umas coisas meio sem vergonhas aí na última prova, né? O pessoal perguntando de pilares, da planejar e tal. Eu vou abordar esses assuntos focados na última prova. Tá bom, galera? Obrigado, gente. Um abração para vocês. Até amanhã. Tamo junto aí.